11 42 10 30 61. Musical FM. Mais unidade cristã. Curta nossa página no Facebook. Curte aí! FM Rádio Musical. Você está na Musical FM. Musical FM 105.7. A Musical te acompanha e você acompanha a Musical. No Caminho, um programa para você encerrar a tarde preparando o jantar, relaxando depois de um dia de trabalho ou enfrentando o trânsito na volta para casa, com descontração, informação, música, palavra de Deus, com a apresentação de Jeremias Neto. O programa No Caminho com a Musical é seu companheiro às 5 da tarde, aqui na Musical FM, mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Ouça o programa Crescendo na Fé com o pastor César Cavalcante, de segunda a sexta, às 2 da tarde. Siga a Musical FM no Instagram. @FM Rádio Musical. Você sabia que a Musical está no TikTok? Segue a gente lá. @FM Rádio Musical. E tenha acesso a um conteúdo pra lá de interessante. @FM Rádio Musical no TikTok. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o Evangelho alcance a todos. Musical FM, mais unidade cristã. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Bem-vindo! Musical FM. Musical! 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante.
Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Na técnica do programa está aqui o Rafael Gomes de Sá e você pode participar mandando o teu WhatsApp para 98484-9988, 011 98484-9988. O tema do debate é o seguinte: Jesus Cristo pode ser adorado com base nas Escrituras, com base na revelação bíblica. Jesus Cristo pode ser adorado? A maioria dos cristãos, acho que a grande maioria esmagadora dos cristãos, adoram Jesus Cristo como Deus. Entendem que Jesus Cristo é Deus. Alguns outros ramos, né, do cristianismo, eu vou lembrar aqui, Testemunho de Jeová, alguns ramos, não entendem a divindade de Jesus. Entendem que Jesus é uma pessoa, o enviado, é uma espécie de Messias, mas não exatamente o Deus encarnado. Então, hoje nós trouxemos aqui dois convidados, cada um pensando de uma forma a respeito desse tema. E você pode mandar o teu áudio para cá, pelo 011 984849988. Vou dar aqui as boas-vindas ao pastor Rafael Amorim, pastor da Igreja do Evangelho Nova Vida, Ministério Restaurar em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. Também é teólogo pelo CATES, Centro Avançado de Teologia e Ensinando de Sião. Também atua no ramo de empresas, casado e pai de 2 filhos, tem um casal. Bem-vindo, pastor Rafael, primeira vez aqui no debate, seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia, pastores. É um prazer estar aqui, primeira vez aqui nesse programa. Eu já estive na rádio em outro programa, mas é a primeira vez com vocês. E é um prazer estar aqui para nós falarmos acerca da fé e desse assunto que eu creio que vai trazer muita polêmica aí. Você vai defender que Jesus pode ser adorado ou não? Não, Jesus não pode ser adorado. Tá bom. Com a gente aqui também, pastor Paulo Henrique Oliveira, tem mestrado em teologia, também em cultura judaica, tem especialização em exegese semântica, especialização em hebraico e grego, também é coordenador do curso de teologia do SBL na Zona Norte. É professor há muitos anos de teologia e faz parte da Assembleia de Deus lá em Interlagos. Bem-vindo, pastor Paulo. Pastor César, um prazer estar aqui com o senhor nessa manhã, com o senhor também. E vamos debater esse tema polêmico. Vou defender que Jesus não só pode, como deve ser adorado, e essa é a razão da nossa fé e da esperança que é nosso. Prazer todos da técnica e todos vocês que nos acompanham. Maravilha, maravilha. Fazia tempo que eu não te vi, mano. Muito tempo. Eu nem sei quanto tempo. e não aparece aqui, mas eu acho que você já foi aluno da FTB, não já? Eu não lembro. Se eu posso falar que eu fui o primeiro aluno da FTB, porque a FTB surgiu em 2006. Sim. E eu fiz parte da primeira turma, quando era lá na Dr. Zucchi, me formei em 2009, em 2008. Maravilha. Vamos lá. Pastor Rafael, sua consideração. Por que Jesus não pode ser adorado pelos cristãos? Segundo a origem da fé no livro de Devarim, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que todos que nasceram dentro de um berço de fé, que iniciou dentro do judaísmo, eles recitam o Shema Israel. Esse é o versículo mais conhecido. Mais conhecido de todos. E o Shema Israel, ele defende a ideia de um Deus Echad, de um Deus único. E no próprio livro de Devarim, se eu não me engano, no capítulo 13, vai falar que se surgir um profeta que levar as pessoas a adorar um outro Deus, não dê ouvido a esse profeta. E por conta desse mandamento, dessa mitzvah, nenhum judeu vai seguir Jesus de uma forma em adoração. Porque a palavra adoração, no hebraico, todos aqui conhecem bem, avodá, está relacionada a um serviço. E até Jesus veio fazer um serviço de expiação que o Pai o enviou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. E se Jesus veio a serviço do Pai, ele veio trazer uma adoração ao Eterno. O serviço é essa adoração, né? E a adoração está relacionado também à oração a um Deus, né? E como que se ora a Jesus? Sendo que não tem instrução nenhuma, nem no Tanar, nem na Brit Hadashah, nem no Antigo Testamento, nem no Novo, assim conhecido, para orar a Jesus.
E a adoração está relacionada também ao ato de orar, né? No grego, latreu. Então, como que se pode adorar alguém que foi ungido? Porque se pudéssemos adorar alguém que foi ungido, Arão foi ungido para cumprir uma missão. O óleo desceu sobre a cabeça de Arão e escorreu sobre a barba. As pessoas deviam adorar Arão? Então essa é a pergunta. Ele foi ungido para quê? Para fazer a expiação de pecados. Isso eu creio. Eu creio que Yeshua, ele se manifestou para cumprir um propósito do Pai. E por esse motivo, o caminho que nos leva ao Pai é ele. Isso daí eu creio. Só que, se ele é o caminho que nos leva ao Pai, ele não é o destino final. O destino final é atribuir a adoração ao Pai. E por isso, através dele, do serviço que ele fez, da caparada, da expiação de pecados, adoramos ao Pai. Com base no Shema Israel e em Mateus capítulo 4, que o próprio Yeshua falou para a raça Satã: adorará somente o Senhor teu Deus. Ok, pastor Paulo. É bastante coisa fora de contexto, né? Deuteronômio com o Novo Testamento, cultura judaica com cultura cristã. Eu acho que para exegese tem bastante coisa fora aí. Primeiro, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Errad. O pessoal fala de Errad. Foi construído muita coisa errada em cima de Errad. O que é numeral ordinal e numeral cardinal? Só para o pessoal entender que está em casa, eles estão falando dessa palavra Errad, aí é a palavra um ou único que aparece lá em Deuteronômio capítulo 6. Então toda vez que eles falarem essa palavra Errad, significa essa palavra aí, já que o auditório, o pessoal que ouve a gente é geralmente leigo. Segue aí, pastor Paulo. Então a questão é a seguinte: quando a gente se fala, muito que se construiu dentro da teologia cristã, não só dentro da teologia cristã, mas dentro da teologia que supostamente a gente vai chamar de teologia exegética, o pessoal começa a usar um dicionário ou um léxico, né? Muita gente chama de léxico, seria um léxico, só que morfologia se faz com o dicionário, mas semântica e sintaxe se faz com a construção frasal. Sim. Ou seja, dentro de um texto existe algo chamado de perícope e pericopese. Então, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Errad, se fosse ouve ou ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é um, a construção ali de um ou único seria, se fosse numérico, seria Ahat, porque um em hebraico é Ahat. Ahat time, Shilosh e assim por diante. O senhor concorda? Concordo. Então, no texto, gramaticalmente falando, ali não está falando de 1, 2, 3 ou 4. Único. Ali está falando a construção gramatical, esse errad no texto, na verdade é um adjetivo. Sim. Dando a qualidade dele de deter todo o poder. Então não está relacionado... Exatamente. Ser único. Então essa é a construção do Maravilha. texto ali. Agora, quando o senhor fala que ele não é o produto final, eu acho que tem alguma coisa desconexa, porque a Bíblia fala assim, ó: para que todo joelho se dobrará. Então eu vou começar do final pro começo. É o começo, meio e fim? Maravilha. Do final. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso aqui é adoração. Só que a adoração aqui não é a Deus Pai. Primeiro, o caminho é Jesus. Ele te leva, você se dobra diante dele, para que diante do Pai você seja aceito. Se essa adoração não acontecer no final de todas as coisas, você não chega ao Pai. Como que o senhor responde isso aqui? Posso responder com uma pergunta? Pode responder do jeito que você achar aqui. Maravilha. Que Então responde. O ato de se prostrar e se ajoelhar é uma forma de adoração? Aí o senhor pode responder com as palavras que o senhor achar melhor no Novo Testamento. Pode entrar no grego. Proskineu, o que o senhor vai trabalhar? Então, pode ficar à vontade, no texto aqui também. Porque a palavra que aparece é proskineu, exatamente. Aparece aonde? Em Romanos 14, 11? E o que acontece com essa palavra proskineu? Ela não tem um significado só. Dentro da cultura grega, proskineu, ela pode ser reverenciar, pode ser adorar, pode ser se prostrar, se ajoelhar. Mas vamos lá, vou responder a sua pergunta. Só para lembrar, se todo joelho... senhor, minha pergunta está baseada em Romanos capítulo 14, versículo 11. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Isso daí tá bem claro para mim. Isso não tem problema em relação ao que eu acredito e ao que eu defendo. Por quê? O ato de se prostrar diante de um rei é um cumprimento dentro da cultura judaica, você conhece isso. Senão, no livro de 2 Samuel, capítulo 9, verso 5, Mefibosete não teria se ajoelhado diante de Davi. Então, aquele ato de se ajoelhar, que é shahar, né, no hebraico, ou o proskineu do grego, esse ato
seria uma adoração a Davi? Não, mas é o reconhecimento de um rei. E Yeshua, ele vem do reinado de Davi, da tribo de Judá. Então, por esses méritos, ele também recebia o proscrineu, a reverência, o ato de se ajoelhar. Então, todo joelho se dobrará diante do rei? É claro, ele governará e reinará sobre nós. Isso é bem claro. E esse verso não tem problema nenhum. Eu não sou contra se ajoelhar, eu não sou contra honrar, eu não sou contra dar glória, né? Não toda a glória, mas dar glória. O peso da Kevod que Yeshua tem, a autoridade que ele tem, isso daí não tem problema nenhum. Louvores a Jesus, também não tem problema nenhum. O problema está no adoração, porque a adoração é o reconhecimento da mais alta autoridade. É você levar a sua adoração e o seu serviço à mais alta autoridade. E sendo Yeshua o caminho, ninguém vai ao Pai senão por ele, como que você adora o caminho e não ao Pai? Lá o texto não diz ninguém vai ao Pai, diz ninguém vem ao Pai. Vem. Vamos lá, pastor Paulo. Então, é assim, ó, o senhor trabalhou aqui, é por isso que eu falo, vai ficar, parece que pra quem estiver ouvindo vai ficar um pouquinho chato, porque eu vou bater na questão do texto. Tudo bem. Responder exegeticamente não é recorrer a outros textos, né? O senhor trabalhou a questão de outros textos, fiz a pergunta baseada em Romanos capítulo 14, versículo de número 11. Sim. Jesus é o caminho, ele sendo o caminho, pra ser adorado tem que passar por ele. Ele tem que ser adorado. Mas eu nunca discordei disso. Não, o senhor acabou adorado, de dizer... não. Não, é o que eu tô dizendo, eu tô deixando bem claro, sim. Adorado. Então assim, pra chegar ao Pai tem que adorar aqui Jesus, por quê? Porque quando todo joelho se dobrará, que é um ato de adoração e reconhecimento, e toda língua confessará. O que é confessar? Como que eu vou me ajoelhar diante de alguém e vou falar o quê? Ó, tô confessando que o senhor é mais ou menos? Adon. Eu tô confessando que o senhor Qual a diferença de Adon para Adonai? Meio, né? Senhor e Senhor ao extremo. Só que no texto aqui de Romanos que eu trabalhei, aqui não tá escrito Adon, né? Até legal que o senhor entra no original mesmo. No texto aqui tá dizendo o seguinte, o texto de Romanos capítulo 14, versículo de número 11, que é o texto que eu tô fazendo menção, sim, né? Deixa eu só deixar o texto aqui no jeito, beleza, é isso aqui, ó. O texto diz assim, ó. Peraí. Gagrefti garzo egolego kyrios. Primeira tradução do hebraico pro grego é Septuaginta. E a Septuaginta traduz Adonai por Kyrios. Então aqui não é Adon. Aqui é Adonai. Se o senhor quiser discordar, usa Septuaginta e outra tradução para discutir. Tô trabalhando em cima do texto. O senhor trabalhou o que é Adon, tô trabalhando Adon e Adonai. Grego e hebraico junto. O texto continua dizendo o seguinte. Leia o texto, por favor. Vou continuar lendo o texto em grego. Que vocês estão lendo? Romanos capítulo 14, versículo 11. Egoleg kyrios rotiemu campesi pangoni kai passa glossa, com a sua língua, né, confessará, exomoligesti tutel, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Deus. Se é assim que o senhor quer, porque se Adonai é Deus, Kyrios é a mesma tradução. Tudo bem. Ou se o senhor quiser pegar a tradução de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e ler no grego, a expressão que vai estar ali vai ser Kyrios. Mas ali não está no grego, né? Aí nós estamos fazendo uma tradução. Não, mas a primeira tradução do grego do hebraico pro grego. Tudo bem. A primeira tradução. Mas no hebraico aparece o nome do Eterno. Sim. Isso. E na tradução, os judeus não colocaram o nome do Eterno. Todos nós sabemos disso. Qual tradução? Do nome do tetragrama. Todas as vezes que aparece o tetragrama, eles substituíram. O judeu não coloca porque eles não colocam mesmo. Não coloca mesmo. Não é porque ele quer dizer que Allah não é outra Deus. Coisa. Não, mas calma, vamos lá. Vamos lá, deixa eu responder. Tudo bem, vamos lá. Vou responder a sua questão. Então vamos lá. Jesus é Deus na sua concepção? É. Então na minha também. É que pra você ele é um Deus menor. Não existe esse fato de Deus menor. Peraí, você tá dizendo que, então, se Jesus é Deus, por que ele não pode ser adorado? Calma, vamos lá. Mamon é Deus? Mamon não existe. E Baal? Então, é um senhor. Então, ele existe em algum lugar? Ele existe em outras culturas. Não. A pergunta não foi essa. O Baal existe em um lugar? Tem um lugar que o Baal é Deus? Em algum lugar, realmente? Ele não é um poder? Ra-Satã não é um poder? Mas ele existe? Ele não é um poder? Então, ele existe num lugar, pastor? Ele existe nas potestades do ar. Potestades e principados existem forças. Então você acredita que
Tipo, Baal tem um trono em algum lugar realmente. Não, trono não. E Mamon também Vamos lá. existe, Eu vou literalmente. falar o que eu acredito para não colocar palavras na minha boca. Vamos lá. Então, não é que eu tô colocando palavras, Sim. pastor. É que o senhor tá dizendo que eles existem. Existem. Olha só. Bereshit bara Elohim. No princípio criou o quê? Deus. Deus. Elohim tá no plural ou tá no singular? Plural. Então o que criou no princípio? Poderes. Essa palavra Elohim, Não, ela Elohim não... nunca é poderes. Autoridades. Não. Elohim sim. Desculpa, pastor. Sim. Não. Porque se Elohim, você... na Bíblia, acha um texto Acho. onde a palavra Elohim é poder. Não, é poder não. Ela foi O senhor diz traduzida poderes. como Deus. Não, é que o senhor acabou de falar assim, ó. Sim, mas eu vou Elohim explicar. significa poderes. Sim. Acha um versículo na Bíblia. Vamos lá. De Gênesis 1 a Malaquias 4, onde Elohim, Vamos lá. ali Ó. na verdade é traduzido por poderes. Shemot, Êxodo, capítulo 4, verso 16, certo? Quando o Eterno, Kadosh Baruhu, ele coloca Moshe Rabbeinu por Deus de Arão. A palavra que aparece aqui é Elohim, ou não? Mas aí não está escrito poder. Mas é Deus no sentido do quê? De autoridade sobre Arão. Não, então, pastor. Então, Você e precisa agora, perguntar. se É Moisés... isso que o senhor falou. Não, tudo bem, então vamos lá. Então não tem. Se Moisés é o Deus de Arão, nesse sentido de autoridade sobre Arão, Moisés tem que ser adorado porque tá Deus aqui? E as pessoas que não conhecem, elas vão falar, e olha, tá Deus com D maiúsculo. No hebraico não existe maiúsculo e minúsculo. Vocês são professores, eu nem sou professor. E vocês sabem disso. Então, não existe. Então, por que tá Deus aqui? Por que tá Deus? O Eterno colocou Moisés por Deus de Arão e vocês estão falando que não é no sentido de autoridade. Então, se não é no sentido de autoridade sobre Arão, então Moisés tem que ser adorado? Pastor Paulo. Beleza. Pra mim ficou clara a questão do Romanos capítulo 14, versículo 11. O senhor saiu, não respondeu? Não, eu respondi. Não respondeu. Pra mim, não. Porque todo o senhor joelho saiu, pode dobrar, toda língua pode confessar. Eu provei pro senhor gramaticalmente Tudo falando bem. que ali é Deus, usando a gramática da palavra. O senhor não respondeu, não é pra discutir. Então, mas se o nós- senhor quiser trabalhar o texto, eu vou respeitar. Agora eu vou responder aqui, porque o senhor tava falando com o pastor Não, Sérgio. sim, só pra você, pra ficar claro que eu respondi no sentido do quê? Jesus, qual o problema dele ser intitulado Não, Deus? eu entendi. Não, mas eu agora entendi. o tempo é dele. Vamos lá. Tá. Agora a questão Ó. é a seguinte: o senhor fez a comparação de Moisés aí com Arão e tudo mais. Então, beleza, ficou claro pra mim onde o senhor queria chegar. E era aqui que eu queria trabalhar. O que faz? O senhor falou que Jesus é Deus, certo? No sentido de autoridade. Isso, falou que Jesus Nos é Deus. céus e Eu na tô terra. falando que Jesus é Deus igual ao Pai. E essa teologia da igualdade, quem apresenta é a teologia joanina e a teologia paulina. Eu vou ler só um texto de Paulo, isso é Paulo e João. E aí eu vou fazer uma pergunta pro senhor nesse texto que eu li. O senhor falou de hebraico, vou bater também no grego, que o senhor vai trabalhar no Novo Testamento, tanto em um quanto em outro. Se eu quiser entrar, eu vou entrar tranquilo. E não é demagogia, porque eu faço bem. exercício disso na minha área, sou Maravilha. profissional aqui. Roti enautu katoikei pantopleroma testeótetu somatikos. Porque nele habita em Cristo corporeamente pantopleroma. Toda, não é meia. Toda. Da Plenitude, divindade. completo, cheio. Sim. Da divindade. Eu pergunto pro senhor, se Jesus é um Deus menor, e o texto tá falando, Paulo tá dizendo que ele nele habilita todo, o que tá faltando pra ele ser Deus igual ao Pai? Isso aqui é teologia da igualdade, pergunta que eu faço. Então vamos lá. Dentro do que você me perguntou, vamos basear no texto. É, de preferência. Não no que você falou da teologia da igualdade. Vamos basear no texto. Baseado no texto, não tem problema nenhum o termo plenitude da divindade. Por quê? Porque nele habita os 5 níveis da alma, os 7 espíritos de Deus. Ou seja, ele saiu do nível mais baixo da Nefesh a Hayá. Ele tem toda essa plenitude da divindade. Nele emana todas as sefirotes da Yen Sof, da Kadosh Baruhu. Então, em Yeshua habita corporalmente toda a plenitude. Ele é cheio daquilo que vem do Eterno, dos atributos que vem do Eterno. Aí, tendo em forma de Deus, qual que é a forma de Deus? Aí temos que ir para a construção do ser humano. Olha aqui a construção do ser humano lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1. Tendo forma de Deus, não usurpou tomar o lugar de Deus. Ele não quis ser igual a Deus. Está escrito, ele não quis tomar o lugar. O problema é que os cristãos colocaram ele no lugar. Desculpa. É o senhor mesmo texto. Não tem nada a ver. O mesmo texto? Não é Colossenses. O que o senhor tá fazendo a menção aí é Filipenses. E o senhor tá lendo o texto errado. Abre o texto e vamos ler em português. Não vou nem entrar no grego. No português aí. Filipenses capítulo 2, versículo 5 é o texto que o senhor tá fazendo menção. Lê, Tudo por favor. bem, mas não vai, fala faz da a plenitude? leitura. Não, o senhor tá Vamos falando fazer. que ele... o que o senhor falou aí, na verdade, nem tá no Filipenses. texto. Capítulo 2, versículo 5. Vamos lá. Vamos lá. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo.
Pois ele, subsistindo em forma de Deus... Tá tudo, essa tradução, desculpa, com todo respeito e carinho, tá errada. Quer vir nessa? É que pode ler também na Bíblia de Jerusalém, aqui, para fazer exegese tem que ser no grego, mas pode ler também aqui, ó, que mesmo sendo igual a Deus, a Bíblia de Jerusalém tá assim, lê assim, mesmo sendo igual a Deus, não teve como usurpação, de novo, ele vai falar a mesma palavra, que sendo igual a Deus, não, mas não é só isso, que sendo igual a Deus era algo que deveria se apegar. O texto humano não tá dizendo que ele é diferente de Deus, tá dizendo que ele é igual a Deus. A palavra que aparece... O senhor não vai ler mais a lá? forma. Vou ler, peraí, mas eu vou te mostrar aqui em Bereshit, em Gênesis. Mas o que o Gênesis tem a ver com Colossenses, pastor? Nós não estamos falando de Filipenses? Então, mas eu falei o Colossenses, eu leu o Gênesis. Eu falei Filipenses, eu leu o Gênesis. Ó, só vou pegar pra você entender o que é essa forma de Deus. Fica tranquilo. Não, só pra eu entender, pô. Ali é morfe, no grego. Vamos lá. Ó, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, tendo ele domínio sobre os peixes e tal, não sei o que, as autoridades, né? E criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Quem é a imagem de Deus? A imagem de Deus o criou. Mas quem é a imagem de Deus? A imagem de Deus se manifesta em Yeshua. A imagem de Deus é Jesus. A imagem. Então, foi Jesus que fez o homem. Tudo bem. Ó o que você tá falando. Esse texto só revela a trindade. Não. Se for aí, só a trindade. Não, como Sim. que trindade? Então, mas deixa ele concluir. Façamos. Deixa eu lá. Façamos. Quando fala essa palavra no plural, nós precisamos entender o primeiro versículo da Bíblia. O primeiro. Só que no português a gente sabe que não dá um entendimento muito claro. Porque o Bereshit, bara Elohim, et hashamai ve'et haaretz, ali mostra que o Eterno criou primeiro os poderes. O primeiro poder constituído da palavra, né, os Elohim, aí vem a palavra, os hashamai e os poderes da terra. Vou te perguntar, o índio que está no meio do mato, ele não contempla o sol como um Deus? Ele não contempla a natureza como um Deus? Como que eles descobriram isso? São poderes criados para reger a terra. Então, só que tem os poderes... certos? Calma, não. Calma. Como que eles descobriram isso? Calma. Não é porque a pessoa considera alguma coisa Deus que Calma. tem que ser considerado. Dentro do que ele... Exato. Não é porque as pessoas consideram alguém como Deus que tem que ser. Então Jesus, mesmo considerado como Deus, não tem que ser. Mas Jesus não é porque a pessoa considera, tem texto. Então deixa eu construir. Deixa eu construir aqui a ideia para que vocês possam entender de uma forma mais ampla. Então quando o Eterno constrói poderes, ele não precisa sair, né, do trono dele, vamos colocar assim, para realizar algo. Ele criou poderes para que as coisas funcionem sem ele estar. O que é o haja luz? O que é esse haja luz e houve luz? Pela ordem da palavra as coisas veio construir. Aí que João vai pegar no capítulo 1 e vai falar que era a palavra. E aí as pessoas têm, por dizer que esse logos, que era a palavra, né? Que na Bíblia, tem uma outra Bíblia ainda com melhor versão do que essa, ainda católica. Melhor do que essa aqui na versão católica. A Bíblia peregrina? Que vai falar assim, que a palavra, ela se fez carne. Pastor, a palavra. Baseado em que o senhor acha que a tradução A ou B é maior, é melhor ou pior? Porque o senhor disse que o senhor não é indouto na questão das línguas originais. O senhor não sabe hebraico nem grego. Eu sou estudante. Ok. E vocês são mestres? Não, calma aí. O irmão é alfabetizado em grego? Não. Você é alfabetizado em hebraico? Mais ou menos, quase. Se eu escrever uma palavra aqui... Você consegue, hebraico não, você transliterado. Então, transliterado não é hebraico. Beleza. Então o senhor não tem alfabetização nem em hebraico nem em grego. Baseado em que o senhor define que uma Bíblia é boa ou ruim? Baseado nas traduções. Então, mas se o senhor não conhece o texto original, com todo respeito... Não, mas ó... Como que o senhor vai dizer que essa Bíblia é melhor que essa, se o senhor não conhece o texto original? Qual a Bíblia que o senhor acha melhor? Eu prefiro dentro do teu conhecimento. Eu prefiro traduções por equivalência formal ou vocabular. Essa é boa? É uma boa Bíblia, sim, claro. Essa é boa a Bíblia? Então, a Bíblia de Jerusalém... É que assim, eu não estou em debate. Não, tudo bem, eu só estou fazendo uma pergunta. A Bíblia de Jerusalém em português, pastor, não é a Bíblia de Jerusalém em francês. A Bíblia de Jerusalém verdadeira é em francês. Essa aqui é uma tradução de uma tradução. Yes. Então, quando o senhor está lendo essa Bíblia aqui, o senhor está lendo uma tradução em português, de uma tradução do francês, que fez uma tradução do hebraico e do grego. Tudo bem. Para ficar claro. Tranquilo. Tá certo? Mas volta aqui, pastor Paulo. Então, queria mandar rapidinho aqui um abraço
para todos os irmãos dos grupos de teologia que tá acompanhando aí. Um salve, né? Você quer Mandar um salve. Mas se você for lá e não mandar um salve, tá ruim, hein? A galera tá acompanhando aí. Pastor Lindel, todos os meus alunos, pastor Tiago, um monte de pastor ligado aí. Deus abençoe vocês. Ó, eu vou mandar um abraço para falar vou chamar de oposição aqui. Você vai lembrar. Nós estamos no mesmo time, sabe, só com ideias diferentes. Sabe a Rafa? A Rafaela falou assim que, ele foi meu pastor, eu fiz um encontro com Deus com ele. Eu falei assim, ele vai estar do lado oposto. Manda um abraço pra mim. Um abraço, Rafa. Ela tá acompanhando o nosso debate aí. Maravilha, Bom, a questão é a seguinte, vamos lá, a língua portuguesa eu vou tentar facilitar pra vocês, porque fala de debate técnico, nós vamos aliviar. Não, pode vir, pode vir do jeito que você quiser. Filipenses capítulo 2, versículo 5, a tradução que eu vou ler é NVI, se quiser a gente lê qualquer texto do grego. Filipenses, foi o que eu li. Seja a atitude de vocês a mesma que a de Cristo Jesus, NVI, que embora sendo Deus, português aqui é bem simples, que embora sendo Deus. Não tem problema essa palavra pra mim. Tudo bem, deixa eu só fazer a construção. Não considerou que o ser igual a Deus. Eu tô lendo o texto sem tendenciosidade. Tá escrito aqui, a versão NVI, tá bom? Beleza. Isso é teologia da igualdade. O que Paulo tá falando? Que Jesus é igual a Deus. E isso já ficou demonstrado quando eu perguntei pro senhor o que faltava em Jesus para ele ser comparado igual a Deus, quando ele é a plenitude de tudo que existe em Deus, segundo teologia paulina em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Ficou claro para mim. Agora, o João, ele também vai fazer a mesma coisa em português, porque em grego, a primeira coisa que o cara vai começar um cursinho de teologia ou ler no Google aí, ele aprende João capítulo 1, versículo 1 em grego, né? No princípio era aquele que é a palavra, no princípio era o verbo, no princípio era a razão. E a razão estava com Deus e a razão era Deus. De novo ele fala que a razão era Deus. Com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que existe teria sido feito. João 1,18, olha o que ele vai falar. Vai falar o seguinte... ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai, esse o tornou conhecido. Então tá claro para mim, sem nenhum tipo de déficit intelectual, que Jesus é Deus igual ao Pai. E quem fala isso não sou eu, quem fala isso é os textos. E aí de novo você falou da teologia criticando, teologia paulina e teologia joanina. Então, assim, é nítido que se Jesus é o caminho, a adoração tem que começar por ele, porque é ele que vai levar a pessoa do Pai, porque ele é o caminho. Aí. Ninguém vem ao Pai, tem que chegar em Jesus. E detalhe, quem não reconhece o Filho, não será reconhecido pelo Pai. Então, se você quiser prestar adoração direto ao Pai, não reconhecendo Jesus, que esse é o problema do judaísmo. Quando chegar lá vai ser barrado. Afasta de mim porque eu não te conheço. Por quê? Porque todo o trabalho que o Pai teve de enviar o Filho tem que ser reconhecido. Porque o Filho é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Aí, maravilha. Primogênito de? Sobre toda a criação. Então, acima de toda a criação. Acima. É só assim que tá escrito. É assim que tá escrito. Então, grego, português. Se ele foi o primeiro a ser criado, quem o criou? Quem foi criado? Você acabou de falar. Não, falei sobre, não sob. Qual a diferença de sobre e sob? Tudo bem, mas se o termo é primogênito, o que significa? Por favor. Protótocos. Proto vem de raiz e ticto vem de gênio. O único que tem a mesma genética que o pai, igual Colossenses capítulo 2, versículo 9. E por quê, ó? Não é o primogênito português que o senhor tá pensando, não. Não, tudo bem. Então vamos lá. Por que Kefa, Pedro, quando está com Yeshua pergunta exatamente esse tema que nós estamos discutindo aqui. Quem as pessoas dizem que eu sou? Aí vai falar, uns dizem que o senhor é o profeta, outros dizem que o senhor é Elias, é isso, é aquilo. Mas e vocês que estão comigo? Sim. Quem vocês dizem que eu sou? Ele falou, tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sim. Tudo bem? Aí, olha a fala de Yeshua. Quem te revelou isso foi meu Pai que está no céu. O Pai está no céu ou está na terra? Está em todos os lugares. O Pai não está em forma de filho. O Filho não é o Pai. O Filho é igual ao Pai. E como que você adora o Filho? Adorando o Filho. Como? Se a adoração é o Pai. O Você próprio adora Jesus. o Filho para chegar no Pai. Vamos lá. Lembra da figura do... Jesus falou assim, ó. Tudo que pedirem em meu nome, crendo já recebeu. No nome Maravilha. de quem? De Yeshua. Então pronto, isso é adoração. Mas qual que é o nome? Por que o nome de Yeshua? Não, isso é adoração. Isso não. Como que isso é adoração? Bom, vou fazer um intervalo. Eu vou fazer um intervalo e vou deixar uma pergunta, né? Essa frase que o senhor citou do Evangelho de Jesus em João, tudo que pedires ao Pai em meu nome, tal, não é uma forma de oração usando o nome de Jesus? Então o senhor disse que não podia orar. Não, ao Pai. Tá bom. A gente vai pro intervalo
e voltamos já. O tema de hoje é, afinal, Jesus pode ou não ser adorado? Vamos para o intervalo e a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Parabéns, São Paulo! 470 anos. Musical FM 105.7. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Salmo 83. Durante todo o mês de janeiro, a Faculdade Teológica Bethesda preparou para você o projeto Férias com Teologia. Milhares de alunos estão estudando, tendo acesso à plataforma, ao material didático de cada um dos módulos, e os módulos são liberados ao vivo nos dias 3, 10, 17, 24 e também no dia 31 de janeiro. Se você está ouvindo essa oportunidade agora, porque ainda dá tempo de você se inscrever, e para se inscrever custa apenas R$10 para você participar do projeto Férias com Teologia. Um curso de teologia custa R$10? Não, mas essa imersão de um mês inteiro, compreendendo material didático, carteirinha de aluno, certificado no final, grupo exclusivo de aluno, aulas bônus, mentorias, está custando somente R$10, pode acreditar. A nossa ideia era oferecer uma proposta gratuita de experiência como aluno de verdade da FTB. A FTB tem mais de 115 mil alunos. E a gente estava pensando, na virada do ano, em como oferecer uma experiência de aluno para quem nunca participou. A gente queria muito oferecer isso gratuitamente, mas como a plataforma tem custo, então a gente somente repassou esse valor de custo aí. Então é R$10 para você participar desse projeto, e nós já estamos, sei lá, em 6 mil alunos, por exemplo, alguma coisa assim, desse projeto Férias com Teologia. Aliás, sejam bem-vindos aqueles que estão chegando agora, e já tem muito conteúdo para você maratonar lá dentro da plataforma. E se você não pode pagar os R$10, mesmo assim você poderá acompanhar, mesmo assim você poderá acompanhar o projeto Férias com Teologia. Não participa da plataforma, mas você consegue participar do grupo de alunos, e lá você consegue receber todos os links de cada uma dos 5 módulos, tá certo? Então, se você quer entrar agora, ainda dá tempo, é só me chamar pelo WhatsApp 011 aqui em São Paulo, 3030 1234, 11 3030 1234, vamos de novo, 011 9, né? 011 9, que é um WhatsApp, 3030 1234. Então, repito, 9 3030 1234, é só colocar teu nome, tracinho, férias, tá? E aí você já recebe o link para participar do projeto Férias com Teologia. Que mais? Para você que já está acompanhando o projeto Férias com Teologia, nós temos também um projeto chamado Escola de Ministérios, e a Escola de Ministérios é um projeto gigantesco. A Escola de Ministérios oferece conteúdos semanais, encontros quinzenais, cursos mensais, tudo isso na Escola de Ministérios, e um grande evento ao vivo no final de cada ano. Então, para você que quer participar da Escola de Ministérios, é só me chamar pelo WhatsApp. O WhatsApp é o mesmo, 93030 1234. Estava aparecendo imagens do último evento ao vivo da Escola de Ministérios, que aconteceu aqui na Adebras, eu não lembro, uns 3 mil alunos mais ou menos, juntos num grande evento ao vivo, onde nós recebemos, a Escola de Ministérios recebeu
grandes teólogos, pastores, líderes, né? Grandes líderes da igreja no Brasil. E passamos o dia inteiro, das 8 da manhã até as 20 horas, eu acho, até as 19 horas, alguma coisa assim, aprendendo numa imersão surreal, tudo isso junto à Escola de Ministérios. Agora, esse que você está vendo é só a parte do evento ao vivo. O evento ao vivo é um dos pilares da Escola de Ministérios. Tem evento ao vivo todo ano, mas tem curso todo mês. Mas tem mentoria toda quinzena ao vivo e tem conteúdo toda semana sendo liberado para todos os alunos. Então, se você tem um chamado específico, estratégico para a obra de Deus, a Escola de Ministérios é o melhor centro de treinamento para você. De qualquer lugar do Brasil e do mundo, você pode participar. O único inconveniente, vamos dizer assim, para quem está longe de São Paulo, é o evento ao vivo, que aí sim você tem que vir para cá. E eu vou te dizer, muita gente vem direto para cá só para participar do evento ao vivo. No último evento a gente foi dar um presente para quem veio de mais longe, e a pessoa que veio de mais longe veio, deixa eu me lembrar o nome do país, eu não lembro agora, um país da América Central, não lembro aqui agora de memória, que veio, só valia exclusivamente para a Escola de Ministérios. Então o pessoal vem do norte, do sul, do nordeste. Para quem acompanhou, sabe o que é a Escola de Ministérios. Agora, quanto custa? Então, parece piada o que eu vou falar, custa R$83. Só R$83 por mês. Então, para saber mais, coloca teu nome, tracinho Escola de Ministérios e manda para mim. O WhatsApp é 930301234. 930301234. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates aqui da Rádio Musical FM e voltamos aqui à nossa mesa de debates. Quem ia falando quando eu cortei? Era você, né? Eu acredito então, que era. Manda aí. Só recapitulando, né, a questão que o pastor me fez, eu quero poder trazer para vocês o seguinte. Até uma pergunta, pastor. Vamos lá. Quando Yeshua, ele vai pro Gólgota e ele entrega o espírito dele, ele entrega a quem? Ele entrega a Deus. A Deus. Aquele que é digno de adoração. Isso, o pai dele. O pai dele. O pai dele. Segundo o que você falou, ele tem a mesma substância do pai. Não foi eu que disse, quem disse foi Paulo. Não. Eu só É o que reafirmei você tá o que Paulo defendendo. falou. Eu tô defendendo porque tá escrito no texto. Não é isso que a gente interpreta, mas tudo mas bem, é o senhor que tá você interpretando. interpreta. Não. É porque eu li o texto lá. Vamos discutir interpretação? Sabe o que acontece? Vamos lá, então vamos na interpretação. Pera só um minutinho. É que tá a palavra do senhor contra o texto. Porque assim, eu li o texto em grego. Aí o senhor tá invalidando o grego e o português. Eu li o texto em português. O senhor tá invalidando tudo que eu tô falando que tá no texto? Não, mas invalida usando o texto. Fala assim, ó, o senhor leu errado aqui, a gramática aqui tá errada. O senhor não faz isso. O que o senhor falou... Aí parece que eu sou mentiroso, entendeu? Pastor, Mas o texto não tá escrito. O que o senhor falou, eu nunca discordei de Jesus ter forma de Deus, não usurpou Mas ser a igual forma a eu Deus. corrigi, eu tô falando que ele era igual, não tô falando Tudo que ele bem, ele é um Deus. Não, ele é Deus, igual ao Pai. Foi isso que eu falei e isso que tá escrito no texto. Então Deus morre. Não, Por quem que morreu ele foi morreu? Jesus homem, ele tem duas naturezas. Isso aí só não estudou a teologia que o senhor 100% homem, 100% Não, isso aí divino. quem tá falando é o senhor. Não, ele porque é homem... essa não é- onde surgiu a trindade, é essa doutrina. Deixa eu 100% homem, 100% Deixa eu falar uma coisa Deus. pro senhor, presta atenção. Ah, A gente vem discutir aqui, eu Tudo tô bem. discutindo Se com o Jesus senhor... pode ser adorado. Não, peraí, isso. Eu tô discutindo com o senhor, fazendo a pergunta e falando, respondendo o que o senhor falar aqui. Sim. O que falaram lá fora não é o que eu defendo, eu não pego o kit completo. Então, em nenhum momento eu falei aqui que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Mas essa é a origem da só um doutrina. minutinho, 100% Deus... De qual doutrina você fala? da Trindade? doutrina que veio da trindade. Não, Porque então, essa pastor, doutrina, assim, ela ó, veio de Roma. Calma aí. Não. Vamos lá. A Trindade é do século II para frente. A doutrina da união hipostática, que 100% Deus, 100% homem, é do Concílio de Calcedônia. O Depois Concílio de Nicéia. Calcedônia não tem nada a ver com Nicéia. É do ano 500 e pouco. Sim, mas iniciou em Nicéia.
Também não. A ideia é assim. lá, A apostasia... vamos. Mas tudo bem, depois a apostasia é outra coisa. Mas vamos lá, então na ideia. Se Jesus morreu, entregou o espírito dele ao Pai. Entrego a ti o meu espírito. Tudo bem? Não devemos adorar o Pai ao invés do Filho. Não. Vamos lá. Porque a adoração acontece acontece o seguinte: o senhor ignora todo o processo da filiação. O processo da filiação, o próprio Paulo em Filipenses fala assim, ó, que a atitude de vocês seja a mesma que a de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não teve como usurpação, que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, se esvaziando a si mesmo, assumindo a forma semelhante à dos homens. Qual atitude é essa? Sendo fiel, humildade. Sendo fiel até a morte. isso. Então é isso. O cara era Deus e foi humilde pra vir aqui se fazer um humano pecador. Pra levar os nossos pecados. Pecador não pode ser. Pra levar os nossos pecados, Não ele pode. se fez pecado. É o que a Bíblia fala. Não, ele é um cordeiro sem mancha. Se ele for se ele for pecador, o sacrifício dele não faz capará de expiação do pecado. Justamente isso que eu tô defendendo. 100% o homem peca. Jesus é semelhante aos Você homens. falou que ele se fez pecador. Não, então, ele levou nossos pecados. Não. Levar é uma coisa, ser pecador é outro. Ser pecador é transgressor de Torá. Deixa Onde eu falar uma coisa pro senhor. No ato do sumo sacerdote, quando se pegava o cordeiro sem mancha, sem mácula, pra fazer a oferta do pecado, quem saía com o pecado? Porque o pecado tinha que sair do pecador. Não, o pecado ia... Não, peraí, tô perguntando pro Tudo senhor. bem, tá bom. O que acontecia com os pecados que eram colocados com as duas mãos sobre o cordeiro? O pecado que fazia o quê? Como que era o simbolismo? O animal recebia a carga. E Jesus é o cordeiro de Deus? Ele recebe a carga, Eu tô mas perguntando, ele não pecou. Pastor, é diferente. Mas eu não falei que Jesus pecou em nenhum Você momento. falou que ele se fez falei pecador. que se fazer pecado não é pecar, é levar os nossos pecados. Aí eu concordo, ele levou. Aí eu falo concordo. uma coisa, se eu colocar outra na minha... Pode Não. ser minha fala agora? Não, você falou. Aí a minha pergunta, se ele entregou o espírito ao Pai, a adoração tem que ser atribuída ao Pai, porque ele fez o Posso quê? responder? Capará. Vou dar um exemplo do cordeiro mesmo, rapidinho, só pra embasar minha fala. Quando você faz a expiação de um cordeiro, um corban, um sacrifício, você adora o cordeiro ou com aquele sacrifício você adora o Pai? Como que era feito ali no altar de sacrifício? Você adora o cordeiro ou você adora o Pai com aquele sacrifício? O cordeiro não podia ser adorado. Então... Mas o senhor sabe o que é tipo e antítipo? Então, mas O João, cordeiro ele era só o tipifica tipo. Yeshua como um tipo de cordeiro. Ele era só um tipo. O cordeiro não recebia adoração. Agora, respondendo a pergunta que o senhor fez, Pai, entrego a ti o meu espírito, significa que ele está entregando o ministério dele que ele concluiu com êxito. Isso eu acredito. Isso né? aqui Tá é tudo adoração, não tem como você... Ele Na verdade, adorou o Pai, tá certo. Não tem problema nenhum. E o filho tem que ser adorado. Não. Sabe por quê? Aí complicou. Quem Ele não fala isso em recebe... lugar A nenhum. Bíblia fala, o João fala isso. Quem não recebe o filho, não recebe o pai. Mas recebe como Cristo. É o que tá escrito. Como o aqui, Senhor. ó, segunda carta de João. Aqui, ó. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo. Sim, o que é o Messias. Cristo? O Mashiach. Messias. Ungido. Sim, ungido Se ele pra foi quê? ungido, ele se ungiu? Claro que não. Então a gente tem que adorar quem o ungiu e não o ungido. Mas isso aí é Vou o dar senhor que tá falando. Não, você é ungido? Eu sou. Tem que te adorar? Não. Então- Mas eu não sou Deus. Jesus é igual a Deus. É os Não, problemas. mas a Bíblia fala- O senhor tá pegando Moisés, Arão, os caras que foram criados. Vamos colocar as coisas no lugar primeiro. Yeshua foi criado. Não. Aonde que ele foi criado? Ele é o primogênito de toda a criação. É isso que o senhor interpreta errado. Eu já mostrei que primogênito não é isso aí. É o quê? É o Eu já primeiro falei, filho. o senhor não lembra que eu Tá falei? relacionado ao primeiro filho. Não é isso que a Bíblia A fala. primogenitura sempre tá relacionada ao primeiro a ser gerado. Então, tá assim, eu já falei isso, a gente ia voltar na estaca zero. Eu já respondi, eu queria colocar uma questão aqui, pra deixar claro. Rodou uma heresia, que pra mim é heresia, de várias dessas que o senhor tá falando aí. Tudo bem. Essa que eu vou falar agora é a pior. De falar, e isso aí, eu não sei o que é uma salada misturada com testemunha de Jeová, com adventista do sétimo dia, que fala que Jesus foi um anjo. O senhor defende aí, tem um vídeo do senhor falando aí que Jesus era um anjo lá em Apocalipse. Eu quero desmontar isso aqui, porque isso aqui fere a teologia cristã, isso aqui fere a teologia bíblica, isso aqui fere a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, quando a gente pega Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim: há muito tempo Deus falou de várias formas e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, e nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. O Filho é o resplendor
da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à destra da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos que herdou o lugar deles, qual o nome que herdou é superior ao deles. Então, primeiro, qual é o nome que é superior ao dos anjos? Essa é a questão. Depois, pois a qual? Versículo 5. Um dos anjos, Deus alguma vez disse: tu és meu filho e eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei o seu pai e ele será o meu filho. E ainda, quando introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Calma. Não fica tranquilo, fica calmo. Primeiro, Deus está dizendo que para os anjos adorarem a Jesus, eu pergunto, se os anjos estão acima de nós seres humanos e devem prestar adoração a Jesus, aqui acaba o debate. Com todo respeito e carinho. Deus está falando, e todos os anjos de Deus o adorem. Eu não sou anjo. O anjo tem que prestar a adoração a Jesus e eu como ser humano não. Vamos lá. Que palavra que é essa daí? Não, entendi. Não, tudo bem. Hebreus 1:6. Tudo bem. É esse aqui. Não, isso daí tá tudo certo. O problema é esse adorarem. Os anjos o adorem. Que grego, palavra que é essa? No grego, onde o senhor quiser. Qual é essa palavra? No grego. Você é o professor? Não, eu sou o professor mesmo. Agora então, é o seguinte. Qual que é essa palavra? O ônus da prova é quem tá dizendo que é mentira. Tudo bem. Qual que é essa palavra? Aqui é adorar. Qual que é no grego? Proskineu. Então, proskineu, quantos significados tem? Por que aí não tá latreu, que é um significado só? Pastor, sabe que o senhor pega uma palavra polissêmica? Não. Quem disse... Não, peraí, vamos lá, exegese. Então, vamos lá, peraí. Quais são os outros significados? Do quê? Do proskineu. Reverência, se prostrar, se ajoelhar, tudo que um rei é bendito. E olha só, calma, vamos lá. Então, vamos defender dos anjos, calma. Os anjos têm que se ajoelhar diante de Cristo. Da majestade dele. Não é Sim. não, lá não diz isso. Não, mas ele é uma majestade porque é lá rei. Eu só estou usando a palavra. Que tem que se ajoelhar e prestar reverência diante da pessoa de Jesus Cristo. Também. Concordo. Isso não é adorar? Não, na minha concepção não. Porque se ajoelhar, entra naquele mérito do Mefibosete. Mas eu tô falando de anjos. Não inferiores. O Mefibosete é inferior ao Davi. Tudo bem, mas vamos voltar na história. Porque a Bíblia ela é um complexo. Ela é toda. Ela não é uma parte isolada. Tudo bem? Então, na parte toda. Quando nós falávamos lá, quando nós estudamos, né, a manifestação de Deus na terra, né, a teofania. Beleza. Quem é aquele anjo que aparece na sarça? Como que é o nome daquele anjo que aparece na sarça, que aparece para Josué com a espada desembainhada? Quem é o anjo de Adonai? Porque quando o Eterno vai criar Kadosh Baruhu, ele é pleno, ele é total, ele enche todo o espaço. Quando ele vai criar todas as coisas, segundo os estudos cabalísticos, aí entramos no mérito da cabala, ele se contrai, a contração de Deus, criando o espaço para criar todas as coisas. Primeira coisa que ele cria, os poderes, que eu falei lá de Bará Elohim, os poderes. O primeiro poder constituído é esse poder que hoje nós entendemos que é Yeshua. Só que ele não se manifestava no Tanar como Yeshua. Pode ver que Moshe Rabbeinu, Moisés, em Shemot capítulo 4, em Êxodo capítulo 4, ele pede para conhecer o caminho que irá com ele. E Yeshua, quando ele se manifesta, ele fala, Aini Hader, eu sou o caminho. Então, quem era aquele caminho que Moisés pediu para conhecer, que se manifestou na presença ali, como se fosse Deus, a teofania, como se fosse Deus no meio da sarça? Porque um dos princípios da fé, até os 13 princípios de Moisés Maimônides, que rege também o judaísmo, é o que? Deus não tem forma corpórea. E Jesus também defendia isso. Lembra da mulher samaritana de João 4? Deus é espírito e ele não tem uma forma corpórea. Então como que ele pode ter vindo à terra e fazer com que as pessoas adorem ali ele? Pastor Paulo. Vamos lá. Vou deixar claro que é legal o que o senhor faz, mas assim, o senhor nunca encara de frente um texto igual eu tô fazendo, hein? O senhor levantou Deuteronômio 6,4, bati de frente. Todo o texto que o senhor levantou, eu bati de frente. E eu também, porque nós estamos falando de anjo. Você falou de anjo agora. Sabe o que o senhor faz? E eu tenho que trazer a ideia do anjo. Quem é o anjo? Então, sabe o que o senhor faz? Qual que é o nome desse anjo de Adonai? Deixa ele falar, pastor. Por favor. Sabe o que o senhor faz? Eu levanto um texto, aí o senhor vê que é dificuldade a névoa, o senhor sai dele, vai lá pro Gênesis, pro Apocalipse. Isso aí pra quem é exegeta que tá me escutando, depois eu vou ouvir, vou mandar os print lá. Manda não tô lá. Nem aí. Hebreus capítulo 1, versículo 6. Pra quem é judeu sabe o que eu tô falando. Não, o que o senhor quiser puxar de judaísmo, a gente puxa também. É minha área, fica tranquilo. É o que eu tô falando. Hebreus capítulo 1, versículo 6, em grego, diz assim: Rotan de palin esegag, tom prototokon esten oikomeni, legikai, e a palavra que o senhor quer é essa aqui, ó, prosknezatosan. É isso aqui. Isso aqui que eu tô falando,
ele é um verbo aorista imperativo ativo na terceira pessoa do plural. Sabe que não significa nada porque não é a área do Senhor. Por isso que eu falo assim pra mim. Não, pra mim não muda. Não vai mudar porque não é do Senhor, mas eu vou provar aqui que é. Aí o Senhor tá falando assim, ó, que ele não deve ser adorado porque não é adoração e falou a falácia do espantalho que, mas a palavra é esse aqui. Tá, então qual é essa palavra que Jesus foi adorado além de anjo, porque eu dei o exemplo superior, não tô falando de ser humano. Eu falando que os anjos adoram. E quem sou eu pra não adorá-lo, né? E quem mandou adorar foi Deus. Os anjos adorar Jesus. Só para você ver o pé de igualdade. A mesma palavra, Mateus capítulo 2, versículo 2, quando os magos ou os sábios vieram adorá-lo. E o texto diz, ilimomen proskinissai, ou proskinice, num grego mais moderno, e vieram adorá-lo. A tradução é essa. E se eu quisesse que eu cito aqui, a NSA, a King James, a versão internacional, sim, e outras versões também, em francês e alemão, o que o senhor quiser eu tenho aqui. Mateus 2,8, a mesma questão. Calo enton proskinesu autu, e para que eu também venha adorá-lo. Ou seja, o que o chefe de tudo falou lá? Acho que era como que é o nome dele? Que queria matar Jesus? Herodes. O Herodes falou, me fala onde Jesus está para que eu vou também adorar. Então você tem o Herodes querendo adorar, o Herodes querendo adorar. O Herodes não queria prestar reverência. Os magos, e tem mais 500 textos para eu mostrar aqui que ele foi adorado. Mateus 2,11, Mateus 4,9, enfim. Tá claro para mim e para a Bíblia que Jesus não só deve adorado, como ele foi. Eu não tô dizendo que ele não deve. Ele foi, porque os magos adoraram, Herodes queria adorá-lo, e a Bíblia fala que os anjos o adoram, porque a aoristo ali é uma ação que já aconteceu, ou seja, uma espécie de passado. Ou seja, o menino comeu, o menino andou, o menino já está cansado. Ou seja, a ação já foi executada pelo sujeito. Jesus não só deve, mas como ele é adorado, em cima no céu e embaixo na terra. Então vamos lá. Essa palavra proskineu é o problema. Ela é o problema. Por quê? Por que não colocou na visita dos sábios do Oriente a Yeshua? Por que não colocou a palavra latreu? Porque não é essa palavra que era para aparecer, então, porque era adoração. Porque o proskineu, ele tem vários significados. Então mostra uma palavra de latreu, onde mostra a adoração a no Jesus Novo Testamento. Não tem. Não, então, no Novo Testamento... Não tem, todos que aparecem é o proskineu. Mostra um texto. Não tem. Mas mostra um texto com essa palavra. Não tem. Onde fala de adoração, só pra gente ler aqui normal. Não eu tem. Vi que o senhor citou pra Jesus palavra. Não tem. Pra Deus, mostra pra Deus que eu vou pegar a referência aqui. Não tem. Apocalipse 22:9. Então, vamos lá. Quando eu vi, me prostrei diante do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então me disse, não faças isso, sou conservo teu, de seus irmãos. Adora a Deus. Então. Adorar a Deus é proskinel, pastor, aqui. Então, ó. É por isso que eu tô falando. Então, olha o problema, é o que eu falei. As palavras da Brit Hadashah são tendenciosas no proskineu. E o proskineu, ela tem então mais de um agora é o Novo Testamento que é um problema? Não é um problema. Calma aí, pastor, peraí. É a palavra proskineu. O senhor é pastor de uma igreja evangélica? Sou. E o senhor duvida do texto do Novo Testamento? Não duvido. Então repete o que o senhor falou. O senhor disse agora há pouco. Eu vou falar que tem muitos erros de tradução. Mas eu não estou falando de tradução. Estou falando do texto original. Então, proskineu. A tradução dele seria reverenciar. Calma aí. Porque o pessoal... Se ajoelhar, se dobrar. O pessoal que te segue tem que saber essa verdade. Tudo bem. Vamos lá. O senhor acha que o texto grego do Novo Testamento, o texto original, está errado? Em algumas partes tem até acrescentares de Roma. No texto original tem acréscimo? Tá aqui, ó. Para defender essa doutrina... Calma aí, pastor. O texto que eu citei pro senhor é Apocalipse 22:8. Esse não. Apocalipse 22:8 diz assim, ó. Para quem não tá ouvindo, não tá entendendo, quando ele fala Brit Hadashah, que na verdade é Berit Hadashah, não é Brit, é Berit. Abreviação. Vamos lá. O que significa Berit Hadashah? Aliança. Significa novo acordo, novo testamento, novo pacto. É a palavra que os judeus usam para o Novo Testamento. Ele está dizendo que no Novo Testamento não dá para confiar nem no texto original. Não falei isso, não. Falou agora há pouco. Não, o texto eu falei que foi tem... Apocalipse 22:8, que diz assim, ó, eu, João, sou quem ouviu essas coisas. E quando eu as ouvi, prostrei-me diante do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. O prostrei-me para adorá-lo aqui é proskinel. Beleza. Então ele me disse, não faças isso. Sou conservo seu,
sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. A palavra também é prosquinel. Só que o senhor disse que, geralmente, toda vez, a maioria das vezes, 99% das vezes que aparece adoração a Deus ou a Jesus, é prosquinel. Mas o senhor está dizendo que ela tem vários significados, Sim. não sei o que lá. É um problema do texto original agora? O senhor está dizendo que o texto foi corrompido? Não, eu tô falando que a tradução foi tendenciosa. Pastor, eu não li a tradução, eu li o texto original. Tudo prosquinel bem, mas é o não texto tem original. problema. O prosquinel, eu já falei, ele tem mais de um significado, não tem? Vocês são professores, tem ou não tem? Sim ou não? Aqui nesse Sim. texto, Pastor aqui nesse César. texto, a palavra aparece 2 vezes. Tudo bem, mas César. ela tem mais de um significado ou não? Pastor Em César, 99% das vezes é adoração deixa eu mesmo. ler o texto. Não, em mas você grego aqui. coloca em qualquer literatura prosquinel, vai aparecer vários significados. Tá, então faz o seguinte, ó, eu tenho que fazer um intervalo, porque vai entrar o outro programa e a gente segue aqui pelas redes sociais. Já entendi, né? Então a gente vai pro intervalo agora e a gente volta definitivamente somente pelo canal do YouTube, se você quiser acompanhar, César Cavalcante ou Musical FM 105.7. Vira aí, a gente volta já. Vai. Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM. Apresentamos o novo livro de Oséias Gomes, Empreenda pelos Princípios Bíblicos. O consagrado autor de 2 best-sellers, Gestão Fácil e Negócio Escalável, com mais de 3 milhões de exemplares vendidos em todo o Brasil, propõe agora uma jornada reveladora que conecta os ensinos milenares da Bíblia com o mundo dos negócios. Descubra os segredos para liderar com sabedoria, integridade e propósito. Empreenda pelos Princípios Bíblicos. Adquira já seu livro nas livrarias de todo o Brasil. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical! Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Vamos lá, e Apocalipse Voltamos definitivamente pelo canal do YouTube. Aproveita e dá esse like aí para ajudar a gente. Também se inscreva, né? Inscreva-se aí no canal do YouTube. Divulgue para outras pessoas e vambora lá. Pastor Rafael, manda aí. Então, a dificuldade de entendimento que eu vejo da maioria do segmento cristão é o quê? Quando encontra a palavra prosquineu, eles não conseguem diferenciar a tradução quando é para o eterno, adorar, e quando é a tradução reverenciar para Jesus, porque a palavra que aparece, ela tem 5 significados. Então, a interpretação, quando traduzido para o nosso idioma ou para os outros, ela foi tendenciosa em colocar tudo que é prosquineu como adorar. Vou dar um exemplo. Quando os sábios lá, que o pastor diz, foi visitar Jesus, levou presentes. Esse ato de levar presente é uma honraria a um rei. E aí eles se prostram diante do rei. Por quê? Porque para adorar a Jesus deveria orar. Como que se ora ali a uma criança? Uma forma de adoração é orar aquela pessoa, fazer um serviço, enfim, àquela pessoa. E ele é um bebê. Como que os reis do Oriente estão adorando ali? Eles estão reverenciando um rei, o Messias, que reinará sobre todos os céus e terra. Só que nós, céus e terra, que fique claro isso, Hashamá e Haaretz. Porque o eterno Kadosh Baruch Hu está muito mais elevado do que os céus e a terra. Apocalipse capítulo 22, versículo 8, para mais uma vez mostrar que o senhor está equivocado. Kago Ioannis Ro Akoa, Kai Blefontauta Ki Roti Ekousa, Kai Blepsa Epsa Proskinesi ou Proskinesai, os dois, grego moderno e grego koini. A expressão aqui, sabe o que o senhor está falando? Traduzir em português aqui, ó. Eu sou o João, aquele que ouvi essas coisas, tendo ouvido isso, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo.
ele falando assim, ele se prostrou para prestar adoração, certo? Adoração, Certo. mesma palavra. Que Aí o anjo falou? o texto, o anjo vai dizer o seguinte, Adora a Cristo? não, porque o texto tem nada a ver com Jesus. Calma aí, deixa eu ler o texto aqui. O texto tem a ver com Deus. Versículo de número 9. Tá bom? Ele vai falar o seguinte. Vamos lá, versículo de número 9. Kai legmo ora mi sindolus, soimi kaiton adelphon, suton profeton, kaiton teruton to logu, to biblion, tautu, tu, theu proskineon. Eu sou irmão seu, não faça isso. Adore a Deus. Certo ou não? O mesmo verbo que aparece na ação de João, se prostrar no anjo, era para adorar, como se João estivesse entendendo que ele fosse Deus. O anjo foi verdadeiro e disse, eu sou irmão seu. Como se fosse, seja, eu conservo seu, sou irmão seu aqui no grego. Adelphomô. Aí a resposta é Toututu tel proskineon. Adore a Deus. É a mesma palavra. Aí, só porque que o senhor tá equivocado? Porque aqui ele não deveria usar proskineu. Mostrando que proskineu é adoração. Checkmate na sua teologia furada. Não, furada não. irmão. Calma. O texto tá dizendo que Ok, deixa eu tá responder claro agora. aqui. Deixa eu responder. Feita a pergunta, bora. Maravilha. O anjo falou adora a Cristo? O anjo falou adora o Cordeiro? O anjo falou adora quem? Mas não tem Deus. nada... Isso, mas Jesus Deus. não tem É nada a ver isso. aqui. Ele não tá no texto. Eu tô mas falando como da você- palavra, a construção da palavra. Mas o tema nosso é adoração a Jesus. Pastor, o senhor tá tentando... Não tô tentando, não. O senhor tá tentando. O que as pessoas não estão entendendo é o seguinte. Não, quem não tá entendendo é o Não, senhor. Eles estão usando o grego proskineu. Tudo bem, não tem problema. O proskineu, ele tem 5 significados. Mas é isso que a gente tá falando. Tô falando nesse texto aqui. Então, Ele significa adoração a Deus ou não? Porque ele tá falando adora a Deus. Sim. Então é o que eu tô Porque falando. é uma Por das, que que no texto... uma das Mas- traduções de proskineu Beleza, é adoração. eu posso fazer uma pergunta e não falo mais nada. Qual é o critério... Ó, pergunta técnica, tá bom? Técnica. Qual é o critério que o senhor utiliza para aplicar a polissemia do verbo A proskineu? interpretação dele. Não. Não, Peraí, deixa eu vou responder. porque aí César. você falou Não, você não, não. Deixa eu Não fazer é minha, a pergunta. Pra quê? Porque ela fala assim, que o senhor Qual foi é o critério? brutal. Então, Vai. vamos lá. Qual é o critério que o senhor utiliza na aplicação da palavra polissêmica proskineu para falar, para determinar? Se é É a Deus ou não. determinância. Aqui nesse texto é adoração e aqui nesse texto é prestar reverência. Então, O critério, tem que ser critério exegético. Vamos lá, o critério. Jesus é rei dos reis. Então, ele tem esse título. Para um rei, se adora ou se reverencia. É um critério. Ele é o Messias, ungido. Se ele foi ungido, ele foi ungido por alguém mais alto do que ele. Se ele foi ungido para cumprir uma missão pelo que o Espírito do Senhor me ungiu, para eu fazer. Então ele é digno de honra, de reverência e não de adoração. Porque devemos adorar aquele que o ungiu. Então a única diferenciação que eu faço do proskineu, que tem mais de um significado, é quando eu encontro essa palavra atribuída a Jesus, é reverência porque está atribuído ao que ele é aqui na terra. Rei, como ele se manifestou como Messias. Então, eu não estou fazendo a minha tradução, eu estou usando o proskineu, só que esse proskineu, ele tem 5 significados. A única coisa que eu faço, eu sei diferenciar quando é atribuído ao Eterno, Kadosh Baruch Hu, e quando é atribuído ao Filho. Não, então, mas aí Só isso. eu perguntei o critério... Roma não eu sou- fez isso. Eu sei. O que Roma eu tô usou falando, adorar para todos. o que eu tô falando é o seguinte, aqui tem nada a ver com Roma. O texto grego tem nada a ver com Roma. A O texto Trindade veio de grego... Roma. Não, ninguém tá falando de trindade. O texto grego tem a ver com a mão dos apóstolos. Tudo bem. Eu tô falando Mas- da pena dos apóstolos, eu Mas não tô falando de você Roma. entendeu o critério que eu Não, uso? não tem critério. Como não? Eu acabei de falar. O senhor não citou ninguém, o senhor não citou nenhuma autoridade, o senhor não falou assim, ó, esse critério foi utilizado por fulano de tal. Meu, mas todo... Deixa eu explicar uma coisa pro senhor. A.T. Robertson, uma das maiores autoridades no grego do Novo Testamento, fala que para você fazer uma aplicação e uma análise criteriosa quando uma palavra significa X, Y, Z, o contexto deve ser analisado dentro da sua perícope. E eu fiz essa interpretação baseado numa dessas regras exegéticas. Onde Qual é a aparece regra? 2 vezes proskineu. 2 vezes para 2 pessoas diferentes. Uma para o anjo, Outra para Deus. E no mesmo sentido. Então o senhor não pode falar assim, colocando Jesus no texto não tem nada a ver. Era o anjo. Era o João anjo. caiu pra adorar, achando que era Deus. O anjo, porque o João não sabia, porque a glória era muito grande. Ele Quem caiu. é esse anjo? Calma, esse anjo não é Jesus. O nome dele. Não sei, o texto não fala. O O texto senhor fala. sabe o nome desse anjo? Fala pra Eu mim, sei. hein? Revela aí. O anjo de ponto Adonai, profundo. Metratron.
que manifestava lá como o portador... Mas tá escrito aqui? O portador da Mas Yen qual- Sof. Tá escrito aqui? Qual texto é esse? Esse texto é Apocalipse hebraico, 22. é lá Mas- ele vem Não, desde calma aí, o Tanar. pastor. O hebraico... Ele vem desde o Novo Tanar. Testamento não é em hebraico. Tudo bem, mas ele vem desde esse anjo, ele se manifesta desde a construção dos céus e da terra. O problema é que a teologia cristã, ela tirou igual ele fala, a cultura judaica. Eu não vivo culturalmente judaico, eu vivo mandamentos. Os mandamentos eu vivo. Cultura é outra coisa. Igual vai ter agora a celebração do Ano Novo da Árvore, eu não faço, porque é cultural. Agora, o que é mandamento, haverá uma mesma lei tanto para o estrangeiro quanto para o natural. Então, todo o embasamento da Torá, não existe possibilidade nenhuma de adorar um profeta, um Messias. Jesus um não é Cristo. profeta. Ele é. Quem falou que Jesus não? é Deus. Mas ele não é um profeta. Ele foi. Hã? Ele foi. Então, Mas ele é Deus. tudo bem, no sentido de autoridade Não, sobre os céus no e a terra, eu sentido creio. de Mas, supremacia. peraí, Isso eu creio. O senhor entende que Jesus é Deus? No sentido de autoridade, sim. Um Deus deve ser o quê? Um Deus pode ser reverenciado. No sentido de autoridade como Moisés. Moisés foi intitulado Deus. Quantos deuses você acredita que existem? Eu acredito pra adorar um Deus. Não. Pra adorar. Eu não perguntei pra adorar. O pra adorar tá sendo por sua conta. Quantos deuses existem? Existem vários deuses. Não foi eu que Então criei. você é politeísta. Não, eu adoro um Deus. Não. A fé é que monoteísta... Não, apoliteísmo não significa que você adora. Se você Sim. crê que existem. Mas você crê que existe. existem vários deuses. Então Não você sou é eu quem politeísta. falo. É a Bíblia. O nosso Deus é mais temível que os outros deuses. O que significa isso? Se Jesus Cristo é Deus, ele é um Deus falso ou verdadeiro? A mesma pergunta pro testemunho de Jeová. Jesus é verdadeiro, porém, ele não é Yud-He-Vav-He. Ele não é o eterno. Ele é aquele portador do caminho, que era o Metratron. Ele se manifestava como Malahim, como mensageiro do eterno, como Malar, né? Como mensageiro. Ele se manifesta. João também é um mensageiro de Jesus. Tá, e se Eu e o senhor também E somos. se apresentar o texto onde aparece o tetragrama vinculado? Do quê? As A três Yeshua? pessoas- As 3 pessoas, Ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então mostra. Abre aí em Gênesis capítulo 18. Você vai usar a figura do Metratron, que é a teofonia, certeza. Vamos lá. Olha lá. Lê pra mim. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manré. O Senhor aí é quem? É o Tá tetragrama. Yud-He-Vav-He. Ok, Exato. é o tetragrama. Tá, segue o texto. Quando eles estavam assentados à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou-se ele os homens e olhou, e eis que 3 homens de pé em Peraí, frente dele. Então vamos lá. O Senhor, o tetragrama, apareceu a Abraão. Sim. Como que ele apareceu? 3 pessoas. Como que o Eterno apareceu a você? A mim? É. Eu não entendi sua pergunta. Não, porque para nós servirmos ao Eterno, ele teve que se apresentar a nós. Então vamos lá. Alguém apresentou Esse ele para texto nós. aqui é literal, Tudo bem? tá certo? Certo. O Senhor, tetragrama, Sim, o nome sagrado, apareceu a Abraão. sim. Como que ele apareceu? Através de 3 pessoas. Essas 3 pessoas, pastor, se o senhor continuar a leitura aí, essas 3 pessoas vão estar com Abraão. Sim. Essas 3 pessoas vão receber o tetragrama várias vezes no texto bíblico, várias vezes, pelo menos umas 10 vezes aí no capítulo 18. Depois, um deles fica com Abraão, 2 deles vão a Sodoma. Lá em Sodoma, eles também recebem o tetragrama. Enquanto Abraão está aqui com essa pessoa, recebendo o tetragrama, os outros 2 estão lá com Ló, também recebendo o tetragrama. Como é que o senhor explica? Eu explico de uma maneira fácil. Olha só, quando uma pessoa está sendo usada por Deus e ela fala, eis que eu te digo, ou assim diz o Senhor, é a boca do Eterno falando ali. Significa que o Eterno está ali? Ah, então o tetragrama lá não é o eterno? Então, é o que eu falei. É o que eu tô dizendo. E tem algum momento onde o tetragrama não é o eterno, a pessoa do eterno? Poxa, quando eu falo pelo Eterno, quando Yeshua falava... Você fala pelo eterno. Então, Aqui não mensageiro. diz isso. Lá diz que O o anjo. eterno se manifestou Sim. em 3 pessoas. As pessoas É da igreja não diferente. falam assim, nossa, Deus estava presente na casa. Tá Como? certo. Tá certo. Como? Pastor É a Paulo. mesma coisa. Pastor Paulo. Acho que para deixar um texto aqui que Jesus ele é visto como Deus e a aparição do tetragrama no Novo Testamento. Mas essa não é a Peraí, discussão, pastor, é minha pastor. fala aqui, mas Tudo bem. eu não posso falar. O senhor fala aí, eu fico respeito aqui. João capítulo 20, versículo 28, em grego diz assim:
Apekriti Tomás Caiepen autorroquírios, mo cairofeosmo. E disse Tomé, Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu, tá bom? Aqui nós temos tudo o que precisa para Jesus ser chamado de Deus, ser reconhecido como Deus, ser adorado, e aparece o tetragrama, tá bom? Primeiro, Kyrios é a tradução grega de Adonai, que é a mudança sem autoridade de Deus do tetragrama sagrado. Louvado seu nome seja para sempre. Depois eu tenho Theos, que é a tradução grega do hebraico Elohim. O que falta para Jesus ser considerado Deus? Mas a discussão não é se ele é Deus ou não. Mas se ele é Deus, eu tô mostrando que ele é Deus, que ele deve ser adorado. Não, que ele deve ser adorado. Só para resumir. Que ele é Deus, a gente concorda. No sentido de autoridade, como Moisés foi. Eu não concordo, não, porque o senhor tá falando que ele é um Deus meia boca. Eu tô falando que ele é igual ao Eterno. Tá totalmente diferente aqui. Eu não concordo com o que o senhor tá falando. Ele manifesta o Eterno. É como se fosse alguém com uma procuração com assinatura. Aquela pessoa, ela tem a autoridade da pessoa, mas ela não é a pessoa. Vou dar um exemplo. A Bíblia vai falar assim, ó, por esta razão deixará o homem, seu pai, sua mãe e unir-se a sua mulher. E serão dois, uma só carne. Eu sou uma só carne com a minha esposa, certo? Sim. Mas eu sou minha esposa? Não. Então, é a mesma situação em relação a Yeshua. Yeshua, ele é como esse Metatron, né? O Metatron, que é o portador de todo o nome, da glória, desse peso de Kevod, né? Não de toda a glória que pertence ao Eterno, mas da glória. Ele é aquele, Metatron significa aquele que guia no caminho. Por isso que Yeshua falou, Aini Hadel, eu sou o caminho. Aquele que guia no caminho. Ele se manifestou dessa forma, como o pastor César falou lá, como que ele se manifestou a Abraão. Como que Deus se manifesta a uma pessoa? Através dos seus mensageiros. Antigamente os mensageiros eram angelicais e depois passou a ser homens. Mas Deus, ele faz com que o caminho dele é preservado e ele tem o anjo dele. O anjo de Adonai é esse que tem como se fosse uma procuração. É Jesus, né? Esse anjo é Jesus, Metatron é Jesus? Então, na minha visão é. Então, eu já mostrei que o senhor tá errado, falando que Jesus é superior aos anjos, usando Hebreus. Eu tô falando na Bíblia. Mas esse Metatron, ele é superior a toda a entidade dos céus e na terra. Tudo bem, só que ele não é Jesus, porque ele foi criado por Jesus. Qual documento você diz isso, pastor? Com os documentos judaicos. Mas cadê o documento? Qual que é o texto? Aqui, ó. O senhor acabou de ler. Aqui, ó. Não. A Abraão. minha pergunta é assim, o senhor tá dizendo que o tal Metatron é um anjo, superior aos outros. Sim. Tá, qual versículo? Ele se manifesta como um anjo aqui para Abraão, 18. O senhor acabou de ler. Não. Ele se Pastor, apresenta a Josué, qual é o versículo, capítulo 5. Não, que ele se apresenta, a gente sabe. Tudo bem. Qual é o versículo que diz que esse anjo é superior aos demais? Pelo nome dele? Não aparece o nome dele. Aonde aparece o nome dele? Na Cabala. Aí nós temos que estudar Gemátria, Cabala. Aí não dá tempo de falar isso aqui. Calma aí. O que o senhor está chamando de Gemátria, que é a gematria, sim, é um negócio da Idade Média. Tá certo? É uma forma de interpretação. Não é uma forma de interpretação. Vamos lá. A gematria, pastor, é um estilo de numerologia esotérica do judaísmo. Isso é gematria. É só dar um Google aí que vocês vão entender. Isso é gematria, que não tem nada a ver com os nomes, tá certo? Tem a ver com os números. Exatamente, tem a ver com os números. Agora, aonde na Bíblia está escrito que esse anjo se chama Metatron e que ele é superior aos outros? No nome não tem. Ele se manifesta como o anjo. Então para você descobrir como é o nome desse anjo, você tem que buscar. Então, buscar aonde? Dentro da Cabala, dentro da Gemátria, que é uma forma de interpretação. Onde saiu a Cabala, que o senhor chama de Cabala? Do hebraico. Então, pastor, vamos lá. Vale a pena o senhor estudar um pouquinho sobre o surgimento da Cabalá, que vocês chamam de Cabala. Sim. A Cabalá judaica, pastor, é um braço esotérico. Moisés usou a Cabala? Obviamente que não. E como que transformou o cajado em serpente? Como que faz o machado levitar? Então, peraí. O senhor está dizendo que isso tem a ver poderes com a Bíblia. Então, calma aí. Tem. Todo judeu crê nisso. O pessoal que está ouvindo a gente... Só o cristão que não crê, o judeu crê. O pessoal que está ouvindo a gente, pesquise o que é a Cabalá judaica, o surgimento da Cabalá judaica. Aí vocês vão chegar lá na Idade Média, do pessoal. Então, tem absolutamente nada a ver com Moisés. Então, por exemplo, se você perguntasse para Moisés o que é a Cabalá judaica, ele não sabe. Tá certo? Porque isso não existia na época de Moisés, não existia na época de Abraão, não existia na época de Jesus, nem na época dos apóstolos.
toda essa construção dos 72 anjos, de Metatron, de anjo Rockshell, Manakel, não sei o que lá, toda essa construção é do esoterismo judaico. Isso é muito fácil achar, tá certo? Não sou eu falando. Sim. É muito fácil achar. Tem algum texto onde o senhor documenta que esse tal Metatron que o senhor arrumou lá na Cabala judaica é superior aos demais? Esse anjo que se manifesta, igual eu falei, esse nome não vai aparecer de uma literatura para você ver assim, através das palavras, você não vai ver. Analisando os textos no hebraico, segundo a Cabala que vocês não acreditam, vai aparecer o nome. Mas tudo bem, vamos lá. Esse anjo é a manifestação desse guardião, por isso que ele tem uma espada desembanhada. É o mesmo anjo que vai estar no Gan Éden, no jardim, quando Yeshua fala, vinde benditos do meu pai, entrar na porta. Ali ele colocou um anjo com uma espada desembanhada e com um livro na mão. Certo. Quem é digno de desatar o livro? Certo. Cordeiro. Então, essa é a hermenêutica, essa é a exegese. Então, é que assim, toda essa construção foi desfeita antes de surgir, quando o texto de Hebreus, no meu entendimento, Paulo, o escritor, inclusive minha obra deve sair esse ano sobre o livro de Hebreus, defende a defensoria de Paulo, como autor, é o seguinte: feito tanto superior aos anjos, quanto o nome que recebeu é superior ao deles. Então, primeiro, o nome que Jesus tem é superior ao dos anjos. E Jesus é superior aos anjos. Ele não é um anjo superior a outro anjo. Ele é superior. E essa superioridade, o escritor aos Hebreus vai continuar dizendo que foi porque tudo que existe no universo foi feito por ele. Então todo o anjo, toda a corte angelical que existe foi feita por Jesus. Por isso a incompatibilidade de falar que Jesus é Metatron ou qualquer outro anjo. Para também deixar bem claro aqui, parece que o senhor falou que Jesus ele é digno de reverência, porque ele não é o Deus igual o Eterno, não é? Então, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8, grego, toma grego. Ego emito alfa kaito omega arre kaitelos legikirio rufeos ro on kai ro en kai ro ergomenos ro pantocrator. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o todo-poderoso. A palavra aqui, todo-poderoso, que é um substantivo masculino nominativo no singular, o que é? É a tradução de El Shaddai. El Shaddai é o Deus todo-poderoso. Em hebraico, em grego, pantocrator. E o grego é a primeira tradução de El Shaddai. O texto está dizendo que ele é o alfa, o primeiro a existir no universo. Se vamos trabalhar física quântica, Jesus é o marco zero. O marco zero é sem ele, é o que João falou e entendeu. Nada do que existe teria sido feito, porque ele é o primeiro e o último. Ou seja, não falta nada nele, ele é todo poderoso. O que tá faltando nele? Só um minutinho. E eu provei pro senhor, por A mais B, que essa teologia que eu tô apresentando é paulina e joanina. Porque o João do Apocalipse tá dizendo que ele é eterno, igual o Pai, que ele tem todo o poder. Bom, a gente tem que terminar, porque senão eu vou ser mandado embora já. Pastor, finalize. Apocalipse capítulo 3. Porque não vai dar tempo de responder se eu fazer essa pergunta. Cuidado de fazer pergunta e eu sair sem responder, vão falar que eu... Então, não, se for pra fazer por educação, não faça. Lá fora eu posso até te responder, porque eu vou ficar no ar aí, não respondeu. Não, é porque na concepção desse Deus igual, como que um Deus igual clama por um outro Deus igual? Como que um Deus igual fala, o que vencer, eu vou fazer coluna do meu Deus? Como que ele, sendo Deus, ele fala de um outro Deus? Porque em Apocalipse capítulo 3, ele vai chamar o Pai de Deus por 3 vezes. Quando ele está no Calvário, ele fala Elohim, Elohim, lama sabachthani. Então ele também clama por Deus. Como que um Deus consegue clamar por um outro Deus? Marca o tema 2, eu vou de olho fechado. Mas vamos lá. Só para terminar a sua... Não, é só para fazer as considerações finais, não dá para ler mais texto. Não, é só pra te responder. Acabando, não dá pra responder mais. Então tá bom. Então deixa pra lá. Pastor, quero agradecer a presença de vocês. Também, pastor Rafael, quem quiser
fazer contato contigo, conhecer o seu trabalho, redes sociais, como é que funciona? Minhas redes sociais tá @pr.rafaelamorim, né? Eu sou pastor do Ministério Restaurar. O nosso ministério, ele visa voltar à origem da Igreja Gloriosa de Atos dos Apóstolos, né? Eu não tenho como base outros ministérios, né? Nenhum outro ministério, a não ser o que está escrito ali em Atos dos Apóstolos. Para quê? Voltar àquela igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, para continuar o trabalho de restauração que Pedro fala em Atos, capítulo 19, versículo 21. Que Jesus não volta até o tempo da restauração de todas as coisas que foram ditas pelos profetas. Eu sou uma pessoa que tento restaurar os valores da fé no contexto original, como os discípulos de Yeshua faziam. E por isso gera muitos conflitos aí com a igreja que está muito romanizada, no meu ver, no meu entendimento. Pastor Paulo, muito obrigado também. Quem quiser fazer contato contigo, te achar nas redes sociais, como é que funciona? Irmãos, Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Um abraço pro pastor Antônio, do Contexto Cast lá. Deus abençoe, varão aí, toda a igreja, todos os irmãos. Queria mandar um abraço também para todo mundo que está nos acompanhando aí. Se você me seguir agora no Instagram, eu vou dar um curso de graça para você de como interpretar o Evangelho de João inteiro em vídeo e também do Evangelho de Marcos. Não vai ter que se cadastrar em nada, eu vou te dar de presente. Me segue, eu sigo de volta. @prpaulo.oliveira. E pastor César, o senhor sabe que não tem passação de mão na cabeça, encheção de... Deus abençoe a vida do senhor, da sua família. Eu sou grato. E assim, se eu tô aqui hoje é porque o senhor acreditou em mim, investiu no meu ministério. Deus abençoe pela oportunidade. Bom, Rafa, obrigado. Deus abençoe vocês que acompanharam mais esse debate. Se inscreva nesse canal e participe também das outras redes sociais aqui da gente. Eu fico por aqui por enquanto, mas às 14h eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical. Mais unidade.